Paz do Senhor, vamos para a nossa meditação de hoje. O Alex falou que eu fiz essa música, mas na verdade eu só fiz o assovio, viu? O resto foi tudo com ele. Mas é privilégio estarmos aqui. Vamos continuar o nosso tema, que é a alegria, e vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 37, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Amém. 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 Então, um pequeno barco de pescador corta as ondas, e dentro dele o mestre dorme exausto. Ele está voltando. E na margem ocidental, uma multidão se aglomera. Seus rostos estão virados para o horizonte, cheios de uma alegria ansiosa. Eles se acotovelam, apontam, sussurram. Ele está vindo, o mestre está voltando. Quando o barco finalmente toca a areia, um grito de alegria ecoa pela praia. Eles o recebem como herói que retorna à guerra. Mãos se estendem, vozes o chamam. É uma cena de pura felicidade. Eles o queriam ali, eles o esperavam, mas toda a história tem mais de um lado. E para entender a alegria desta margem, a margem ocidental, precisamos primeiro visitar a margem que o Messias acabara de deixar, a margem do medo. Na outra margem, na terra dos Gerazenos, a vida seguia um ritmo próprio. Era uma terra de criadores de porcos. Uma economia inteira construída sobre rebanhos, que para o povo da outra margem, isto é, Cafarnaum, eram impuros. Então, de um lado, nós temos uma margem que vive da criação de porcos. E do lado de cá, nós temos outra margem, que é a margem de Cafarnaum, que se entende fiel a Deus. A margem que seguia o ritmo próprio, a margem oriental, era uma terra de criadores de porcos, como a gente já viu. Uma economia inteira construída sobre rebanhos, que para o povo da outra margem, isso é, da margem ocidental, Cafarnaum, eram impuros.
Então, entre Gerasa e Cafarnaum tinha um juízo. Cafarnaum entendia que os gerazenos eram impuros, porque criavam porcos. Era o sustento deles. Era o dinheiro deles, era a segurança deles. E eles, os gerazenos, também tiveram um problema. Um homem possuído por legião de espíritos malignos, que vivia nu entre os túmulos, gritando e se ferindo. E ninguém podia prendê-lo. Ele era o medo constante daquela comunidade. Então, de um lado está Cafarnaum, que aguarda a volta de Jesus. Do outro lado está Gerasa, que vive com medo. Primeiro, o medo do endemoniado, que andava nu por todos os cantos, entre os túmulos, gritando, se ferindo, e ninguém podia prendê-lo, e o povo tinha medo, é óbvio. Quem não teria? E ele era o medo constante daquela comunidade. Então o mestre chegou lá. E com uma única ordem, ele libertou o homem. A loucura se foi, a paz retornou àquele rosto atormentado. Foi um milagre, uma bênção. Mas a história não acabou aí. Os espíritos expulsos entraram em 2.000 porcos. Porcos que, enlouquecidos, correram para o lago e se afogaram. Quando o povo da cidade veio ver o que havia acontecido, eles viram duas coisas. Viram o homem, antes louco, agora sentado aos pés do mestre, vestido e em perfeito juízo. Mas eles não se concentraram nele, não. Os seus olhos passaram por cima do homem restaurado e se fixaram na água, onde a fonte de sua riqueza havia desaparecido. Naquele momento, eles entenderam algo com uma clareza assustadora. Eles perceberam que aquele mestre não era um simples curandeiro. Ele era uma revolução ambulante. Sua presença havia sim curado aquele homem. Sim, mas também havia destruído a economia deles. Olha que situação. Eles tinham medo do homem. O homem era um ninho de demônios. Vivia assustando todo mundo. Correndo entre os túmulos. Ninguém conseguia detê-lo. Não importa quantas correntes atassem a ele, ele sempre escapava, ele sempre quebrava as correntes e nada parava o homem. E ele continuava atemorizando todo mundo. Aí vem o mestre. Com uma palavra, liberta o homem. Pronto, acabou o medo. Eles chegaram e viram. O homem está lá, vestido, em sã consciência, sentado aos pés do mestre. Virou discípulo. Não precisa mais ter medo dele. Mas eles não viram só o homem sentado. Eles olharam para além. E viram um lago.
E o que foi que eles viram? 2.000 porcos mortos. Os demônios saíram daquele homem e foram aos porcos. E ao invés de transformarem os porcos na tragédia do lugar, invadindo tudo quanto é casa, destruindo as plantações, etc., eles lançaram os porcos no mar e mataram 2.000 porcos, porque na verdade eles queriam ter matado aquele homem que Jesus curou. Mas Deus impediu que eles matassem o homem. Deus pôs um limite para a ação dos demônios. Eles não conseguiram matar o homem. Quando Jesus deu uma ordem e os expulsou, eles disseram: olha, a gente não quer voltar para o inferno. Nem o diabo quer ir para o inferno. Deixa a gente ficar por aqui. Deixa a gente entrar nos porcos. E Jesus disse: pode entrar. E está todo mundo pensando que eles vão entrar nos porcos e vão fazer uma devassa na cidade. Não fizeram devassa nenhuma. Eles fizeram o que queriam fazer com o ser humano e não conseguiram. Mataram os porcos. Bom, o povo não está sabendo de nada disso. O povo chega. A fonte do medo, que é aquele homem possesso, desapareceu. Acabou. Ele agora é discípulo de Jesus. Transformação. É a beleza do Evangelho. É a beleza do poder restaurador de Jesus Cristo. É a beleza do sangue de Cristo. É a beleza da ação poderosa do Espírito Santo. É o mistério da redenção. Pronto, agora ele é discípulo. Mas eles não veem só isso. Eles não viram só isso. Eles olharam e viram 2.000 porcos mortos. A fonte de sua riqueza havia desaparecido. Naquele momento eles entenderam. Eles perceberam que aquele mestre não era um simples curandeiro. Ele era uma revolução ambulante. Sua presença havia curado um homem, sim, mas também havia destruído a economia deles. Sua autoridade não apenas expulsava demônios, mas também julgava o modo como eles viviam. Eles olharam para Jesus e não conseguiram ver um benfeitor. Eles viram uma força que poderia virar o seu mundo inteiro de cabeça para baixo. E eles voltaram a ter medo. Agora um medo profundo. De alguém que pode mudar toda a nossa vida. Que pode mudar nosso jeito de subsistir. Que não aceita a nossa economia. Eles foram tomados por um medo de alguém que não aceita o nosso modo de viver, não aceita o nosso modo de operar, o nosso sustento. E com esse medo, eles pediram ao mestre que fosse embora. Eles, em sua rejeição, compreenderam a mensagem de Jesus, talvez melhor do que ninguém. O que eles compreenderam? Que acolher Jesus significava que tudo iria mudar. E mais, que tudo teria de mudar. Agora vamos voltar para o nosso barco. Chegando na margem ocidental, a margem da alegria. Abandonou a margem do medo,
e veio para a margem da alegria. Agora, inclusive, não só abandonou a margem do medo, que antes era amedrontada pelo possesso, mas agora a margem do medo, que agora é amedrontada por ele. Muito curioso. Nós temos aqui uma sociedade que tem medo de Jesus. Aí ele chega na margem ocidental. A margem ocidental é a margem da alegria. E por que eles estão tão felizes? Ah, eles também tinham visto milagres. Eles viram cegos voltarem a enxergar, paralíticos andarem, febres desaparecerem. A alegria deles era a alegria de quem espera mais do mesmo. Que bom que o mestre voltou! Minha filha está doente, talvez ele a cure. Meu negócio não vai bem, talvez ele me ajude. Eles queriam as bênçãos. Mas será que eles entendiam a revolução? Eles queriam os produtos do reino. Mas será que eles estavam prontos para o reino? Eles celebravam os milagres, mas não percebiam que a boa notícia que o mestre trazia não era apenas: olha, eu vou consertar os problemas de vocês. Pelo contrário, a boa notícia era: eu vim para mudar tudo. Eu vim para mudar tudo. Ele veio para mudar o jeito que amamos. Ele veio para mudar o jeito que a gente gasta dinheiro. Ele veio para julgar o nosso jeito de fazer as coisas. Ele veio para mudar o jeito como nós nos tratamos uns aos outros. Ele veio, inclusive, para a gente perceber que aquilo que a gente julga que é nosso, não é. Não é. Então, ele veio para mudar o jeito como a gente ama, ele veio para mudar o jeito como a gente gasta o dinheiro que a gente pensa que é da gente, ele veio para mudar o jeito como a gente se trata uns aos outros, ele veio para mudar o jeito como a gente enxerga o poder e a política, ele veio para virar as prioridades da gente de cabeça para baixo. A verdadeira boa notícia é que o mundo como nós o conhecemos, com toda a sua dor e injustiça, não é o fim da história. Uma nova criação começou nele. E a história termina com uma pergunta. Não apenas para eles, mas para a gente. O barco do mestre está chegando. Ele está se aproximando da margem da vida da gente. Ele vê a gente esperando. Que tipo de alegria que a gente está oferecendo a ele? A alegria de Cafarnaum? Uma alegria que diz: bem-vindo, Jesus, por favor, resolva isso, conserte aquilo, mas não mexa no resto da minha vida. Atenção, Jesus, resolva isso, conserta aquilo, mas não mexa no resto da minha vida. Uma alegria que celebra os presentes, mas que ignora a presença transformadora do doador. Que alegria que a gente está oferecendo para ele. Ou a gente está disposto a encontrar a verdadeira alegria? A alegria que fez com que os genazenos tivessem medo.
Presta bem atenção nisso. Essa alegria provocou medo nos gerazenos. Qual é a alegria que provocou medo nos gerazenos? É a única que liberta. A única alegria que liberta. É a alegria de olhar para o mestre e dizer: a gente entendeu. Você veio para mudar tudo. E a gente diz sim. Sim, sim. Pode entrar. Pode virar nossas mesas. Pode desafiar nossas seguranças. Pode reordenar o coração da gente. A gente não quer apenas suas bênçãos. A gente quer você. A gente quer você. A gente quer a sua revolução de amor na vida da gente. Qual é a alegria que nós estamos oferecendo para ele? Essa, pessoal, é a alegria da revolução completa. Mas ela é assustadora. Ela é assustadora. Mas, ao mesmo tempo, é a única alegria que verdadeiramente salva a gente. A gente não precisa apenas dos milagres. Claro que a gente os quer. E não só a gente os quer, como Jesus está disposto a reparti-los. Ele faz milagres. Mas a gente quer libertação? A gente quer ele metendo o bedelho na nossa forma de ganhar a vida? A gente quer ele metendo o bedelho na nossa forma de relacionarmos-nos? A gente quer ele metendo o bedelho na nossa forma de tratarmos uns aos outros? A gente quer que ele vá até onde? Ele quer mudar tudo. A gente quer a libertação. A gente percebe que aqueles 2.000 porcos são uma perdição? Não pelos animais em si, é lógico, porque os animais mesmo não tem nada a ver com isso. Mas pelos que estão atrás daquela economia, daquele jeito de fazer dinheiro, daquele jeito de viver. A gente percebe que precisa ser liberto disso? A gente percebe que precisa ser liberto da avareza? Que muitos dos nossos sonhos precisam ser revistos? Que um bocado de coisa que a gente chama de sonho, Jesus chama de pesadelo? Então, essa alegria que Jesus realmente quer que a gente tenha, ela é assustadora, porque ela é uma revolução completa. É alegria. E é alegria no mais profundo significado do termo, porque é a alegria da libertação. É a única alegria que realmente salva a gente. Bom, que a gente possa ter essa alegria no coração. Amém? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da Trindade, a comunhão materna do Espírito Santo, a cura e a libertação que Cristo traz, seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra,
e que alcance toda a humanidade, todas as sociedades. Amém. Amém. Tchau, pastor. Tchau, gente. Tchau, internet. Deus abençoe.